Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Tá na Agenda, o videocast da FEComércio RJ, que dá voz a histórias, ideias e ações que estão fazendo a diferença no nosso dia a dia. Eu sou Luísa Mateus, analista de responsabilidade social do SESC RJ, responsável pelo projeto SESC Mulheres Plurais e outros desafios que fazem parte da minha trajetória de 7 anos no SESC RJ. Hoje eu tenho a honra de conduzir esse episódio do Tá na Agenda e, para começar, eu faço a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de estatura alta, uso tranças no cabelo e hoje estou vestida a blusa vermelha do projeto SESC Mulheres Plurais. E para quem ainda não conhece, o projeto SESC Mulheres Plurais ele busca promover o diálogo e a reflexão sobre as diversas expressões do que tange ao feminino, respeitando suas diferentes formas de inserção no mundo e posicionamentos sociais. Fomenta e incentiva políticas públicas de equidade de gênero. Além disso, tem como eixo principal de trabalho o compromisso com o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. É justamente através do projeto SESC Mulheres Plurais que estamos conectadas neste episódio. E vamos falar sobre o Grupo de Trabalho FEComércio de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, uma iniciativa que reúne cerca de 40 mulheres engajadas que atuam ativamente em um plano anual e buscam todos os dias a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e livre de violências. O tema do nosso episódio é Mulheres, Redes e as ações do Grupo de Trabalho FEComércio de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E para essa conversa cheia de propósito e significado, tenho a alegria de receber 3 convidadas que compõem esse GT e que em março de 2026 completa 4 anos. Hoje eu estou aqui com a Aline Brito, da Assessoria de Responsabilidade Corporativa e Integridade do SESC RJ. Estou também com a Roberta Salles, do CREI, Centro de Referência em Educação Inclusiva, SESC RJ e SENAC RJ. E com a Nívia Mello, assistente social do SESC Mais Saúde, da Unidade Nova Iguaçu. Sejam muito bem-vindas, meninas. Eu vou pedir para vocês fazerem a audiodescrição de vocês e para contarem uma curiosidade pessoal do dia a dia, o que vocês se sentirem à vontade para falar. Para começar, então, vou fazer a minha curiosidade. Eu sou mãe do Miguel Ângelo, um menino lindo de 9 anos. Sou praticante de yoga, de meditação e atualmente, né, eu tenho me dedicado à prática do Reiki como uma filosofia de vida. Fiquem à vontade, quem quer começar? Bom, vamos lá. Obrigada pelo convite, primeiramente. Eu sou a Aline Brito. Bom, vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, com cabelos na altura dos ombros, no tom ruivo. E estou usando também a camisa do projeto, só que a rosa. Bom, uma curiosidade é que eu sou do interior, né? Meu sotaque não nega. Carrego ele há mais de 24 anos aqui no Rio. E um amigo uma vez me descreveu sendo uma menina do interior dentro de uma mulher da cidade grande. E eu acabo usando muito essa definição para falar sobre mim, é, por, né, todos os desafios que a gente enfrenta quando chega numa cidade grande, né, as quebras de crenças e tudo mais. E eu também tenho muita curiosidade com autoconhecimento. Brinco que eu sou uma eterna buscadora de mim. E eu gosto muito de meditação, de terapias holísticas e tenho uma fascinação por tudo que é místico. Então, é isso. Muito bom. Roberta? Oi, gente. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou Roberta Salles, aqui no SENAC, né? Eu estou compondo com vocês enquanto SENAC, o CREI. Vou me descrever. Eu sou uma mulher preta de pele parda, cabelos castanhos escuros, bem longos, cacheados. Uso óculos, estou com uma armação um pouco rosa. Estou usando um batom bem rosa para combinar com a camisa. E também estou usando o cordão da neurodivergência. Eu sou também uma mulher neurodivergente. E acredito que uma curiosidade que tem a ver com isso também, eu fui descobrir bem depois, é um interesse muito intenso por astrologia, numerologia, tarologia, não só para pesquisa, mas também pela arte. Eu também sou desenhista desde muito nova e me fascinam todas as simbologias, culturas, e isso me motiva a trazer também para as colegas, para as nossas pares aqui, uma valorização dos saberes, né, do feminino. Então,
Eu acho que, junto com isso tudo, eu sou mãe da Catarina, que é uma adolescente neurodivergente também, que também é artista. Então, a gente vai se conhecendo e agregando onde a gente estiver, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse bate-papo. Muito bom. Nívia, conta um pouquinho pra gente quem que é a Nívia, uma curiosidade. Fazendo a minha audiodescrição. Sou uma mulher de cor parda, cabelos cacheados médio para longo, mais ou menos. Estou utilizando óculos de hastes marrom com uns toquinhos de verde e também estou usando a blusa do projeto na cor rosa. Tá? Quanto à questão de curiosidade, eu sou mãe de 3 gatinhos lindos, que é a Suri, o Spock e o Tito. São a alegria lá da casa e a companhia para todas as horas, né? Enquanto curiosidade, então, assim, eu gosto muito de animais, né? Não importa qual, se tiver na rua eu vou abraçando. Enfim, é uma troca de energia que é muito boa, né? E, para além disso, eu sou uma pessoa tímida, né? Eu sou mais centrada, mais quietinha, mas eu gosto muito de estudar, né? E eu não pensei que eu fosse chegar ao ponto que eu cheguei até o momento, que é estar cursando doutorado em serviço social. Mas a gente vai lá, né? Batalhando e tudo que eu consigo colocar no lado ali teórico-prático, enquanto educação acadêmica, eu tento também colocar no nível do trabalho mesmo, no nível profissional na ponta. Né? Então, é sempre agregar as experiências anteriores com as atuais e o que a gente consegue fazer ali em conjunto, né? É isso. Muito bom. O nosso GT, como carinhosamente a gente chama, né? Ele começou em 2023 a partir de uma provocação da nossa diretora, Regina Pinho, que ela questionou um pouco do que o SESC, o SENAC e a própria FEComércio estavam fazendo da parte prática para o enfrentamento da violência contra a mulher. E aí, na época, eu estava assumindo o projeto SESC Mulheres Plurais e fiquei pensando nessa provocação do que eu podia, de fato, contribuir. E aí, me reuni com as meninas que fazem parte do grupo, né? E a gente ficou pensando que tipo de campanha, que tipo de material educativo a gente podia criar para colocar para a rua, para fora e para cuidar também das colaboradoras do SESC. E a gente pensou nessa possibilidade do GT, e abrimos uma chamada pública na intranet no primeiro ano, perguntando com uma pergunta-chave, assim, por que você gostaria de fazer parte de um grupo de trabalho para o enfrentamento da violência contra a mulher? E, para nossa surpresa, assim, foram mais de 100 inscritas e a gente só tinha 20 vagas, porque a gente entendeu ali que o GT precisava ser pequenininho, que as pessoas precisavam, de fato, criar um plano de trabalho. E foram respostas das mais variáveis possível, variadas e com questões profundas, questões pessoais, as pessoas se colocando, denunciando, e a gente falou, bom, acho que é a oportunidade perfeita. Vamos selecionar essas pessoas, vamos priorizar essa parte plural e diversa, que aí a gente consegue chamar pessoas de diferentes casas, né, de diferentes setores, de diferentes cargos, e selecionamos nesse primeiro ano 20 mulheres. No ano seguinte, continuou a mesma coisa, as pessoas querendo participar. Foi aí que a Aline entrou no grupo e começou a participar ativamente. Então, a gente criou vários materiais, criamos várias estratégias. E eu já aproveito para perguntar para a Aline. Como é que foi, Aline? Como é que foi o seu interesse, o seu desejo de participar? Por que você chegou querendo entrar nesse grupo de trabalho? Eu sempre tenho, assim, né, algumas indignações, né? Todo mundo tem, né? A gente tem as nossas indignações e a gente precisa transformar isso, de alguma forma, em ação. Então, estar no grupo, para mim, né, representa não só um papel meu enquanto profissional, mas enquanto cidadã, enquanto mulher, principalmente, né? Acho que a luta, né, pelo fim da violência, e principalmente pela conscientização, pela sensibilização das pessoas, né, de como que a gente pode conter esse avanço e como a gente pode inibir e com que as pessoas façam, né? Que as pessoas entendam, na verdade, aí, o que é crime, o que isso é uma violência. Isso me motiva muito, me traz ali, né, um combustível, né? E então, estar no grupo, quando eu vi as inscrições, né, no ano passado,
eu quis logo participar, porque eu entendi que seria uma opção, uma possibilidade ali de fazer parte, de juntar minha voz a outras, né, nessa luta, nessa sensibilização. E a maneira como o grupo é composto, né? Então, ele demonstra aí que vem com todo esse respeito de trazer essa sensibilização, de fazer uma conscientização, campanhas, de promover mesmo que esse debate ele vá se dissipando. Na verdade, ele vá se distribuindo em todas as unidades, e isso traz ali resultados concretos. Então, para mim, foi muito importante. Eu vi como uma oportunidade importante de estar junto e de me sentir fazendo a diferença que eu quero ver no mundo, né? Então, assim, a gente seguindo aí, parafraseando nosso querido Gandhi, de ser aí a diferença de fazer parte de algo que pode, sim, transformar vidas, Sim, de fato. E a gente, como você já está no segundo ano do GT, a gente já fez aí bastante coisas. E uma delas é a campanha através das cartilhas do enfrentamento à violência contra a mulher. A gente fala que, nesse caso, a cartilha cumpre o seu papel de explicar o beabá, assim, que para o enfrentamento da violência contra a mulher precisa ter o passo a passo e a tolerância zero, assim, não pode de nenhuma forma, e você precisa entender o ciclo de violência, quais são os tipos de violência. Como você avalia que esse material educativo tem causado impacto no nosso dia a dia, tanto para dentro, internamente, quanto para fora, para as usuárias e usuários do SESC RJ, do SENAC RJ e da própria FEComércio? É bem interessante isso, né? Porque você, às vezes, está conversando com uma pessoa e ela entende, né? Vendo um material, vendo um vídeo, ou até mesmo vendo uma campanha, ela entende que ela já foi vítima de uma violência sem ela perceber que ela estava vivendo aquilo, né? Porque a violência, todo mundo acaba se prendendo muito na violência física. A violência física, ela é um dos últimos passos, né? Ela é o final do processo de violência, porque depois da física, né, tem ali a fatal. Mas a violência, ela começa no dia a dia. Então, são micro, né? São pequenas violências que vão acontecendo no dia a dia. Então, quando a cartilha, né, as campanhas, o vídeo, né, tudo isso, ele dá luz ali para que as pessoas comecem a entender melhor qual onde ela está naquele caminho de violência, né? E eu acho que é interessante, inclusive, para os homens, né? Porque aí também vai mostrando ali para eles o que a gente... Não, isso é assim mesmo, acontece, é dessa forma que sempre foi assim. Não, eles vão entendendo também ali, né? É a chance da gente mostrar para todo mundo o que é errado, Sim. né? É errado, como você falou, é tolerância zero. Não temos mais que aceitar esse tipo de situação, porque, por exemplo, nas nossas instituições, a gente tem uma divulgação ampla sobre isso. Então, não dá para a gente ainda, né, aceitar que as pessoas digam que não conheçam, que não Sim. saibam, né? Eu acho que esse é o ponto principal. E eu vejo isso, né? Eu acho que a gente faz essa transformação aqui dentro, a gente leva para todo mundo que circula dentro dos nossos espaços e também em todas as atividades, todos os eventos. Então, eu acho que é de formiguinha, né? É aquele trabalho que uma gota no oceano faz a diferença, sim. Sim. Muito bom, Aline. Obrigada. Nada. E, Roberta, assim, você chegou recente, chegou esse ano no nosso GT. E você tem um trabalho muito importante com pessoas com deficiência, né? Com diferentes formas de deficiência. E a gente sabe que esse tema do enfrentamento da violência, né? Das diferentes formas de violência, é mais delicado com esse público. Geralmente são pessoas que têm alguma dificuldade de se expressar por diversas questões, pessoas que às vezes têm deficiência visual, deficiência auditiva, e fica cada vez mais difícil da gente denunciar, da gente contribuir. Até o nosso material educativo mesmo, a gente cada vez mais tem tentado fazer ele de forma acessível, de forma inclusiva. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que tem sido esse trabalho, como é o trabalho do CREI, quais são esses desafios, né, do nosso dia a dia. Bem, acredito, Luísa, que assim, como a Aline falou, a gente precisa sempre ter uma mola propulsora, né, de engajamento para abraçar a situação, aceitar pelo que passou. Também, no meu caso, eu também tive episódios que envolveram violência doméstica. E primeiro a gente se abraça e busca os pares, né? O CREI faz isso, né? Ele
mostra para aquele grupo que a gente atende, essas famílias, né? A gente atende pessoas com autismo, né, transtorno do espectro autista, pessoas com trissomia 21, que é popularmente conhecida como síndrome de Down, e deficiência intelectual, a partir de 2 anos de idade. E no máximo 29, com atividades sistemáticas, semanais, com uma equipe multidisciplinar. Então, a gente abraça essas famílias em todas as suas questões, tendo assistente social também. Eu sou assistente social de formação, no CREI eu sou analista de inclusão, mas toda a equipe se ajuda nas estratégias, né? Cada um com a sua experiência de identificar nessas famílias não só deficiências no sentido de diagnóstico, mas também as barreiras que essas famílias passam em função dos seus filhos, as barreiras sociais, né? A gente no CREI entende e se posiciona enquanto entender a deficiência no seu modelo social, né, biopsicossocial, ou seja, né, uma responsabilidade da sociedade de identificar com políticas públicas que barreiras são essas e como que a gente pode também usar a participação social dessas famílias nessa construção. Né? Assim como houve uma construção de um material coletivo, né, para toda a população que utiliza o SESC, que utiliza o SENAC, que é ampla, né, muito Sim. ampla, o CREI também tem feito essa produção com as famílias, tem feito um trabalho de multiplicação, de garantia de direitos com elas. Falamos também de segurança alimentar, a questão da seletividade para as crianças e adolescentes. Falamos da construção de autonomia dos adolescentes, jovens e adultos com deficiência. Como que é necessário trabalhar as atividades de vida diária para que eles se vejam como pessoas com um lugar na sociedade que podem ocupar os espaços que eles quiserem. Né? E aí, desse lugar de acolher, sensibilizar, né? Descobrir caminhos juntos, a gente vai trabalhando a acessibilidade para esses caminhos, né? Como que em cada realidade delas, essas barreiras podem ser bem difíceis de ser retiradas, mas a gente mostra que não é impossível. Sim. Né? A partir da atitude das pessoas. Quando a gente começa a trabalhar a acessibilidade atitudinal com as famílias, primeiro, né? Elas começam a entender o quanto que a atitude da sociedade embarrera o acesso aos direitos dos seus filhos e delas mesmas, né? A maioria Sim. das atendidas é feita por mãe solo, é ali constituída por mãe solo, mulheres pretas, pardas, é a maioria mesmo, Sim. é um perfil, assim como os nossos atendidos, socioeconomicamente falando, estão num perfil gratuidade SESC, gratuidade SENAC. Então, são muitas vulnerabilidades que a gente entende que o CREI compõe todo esse conjunto, né, da FEComércio como um multiplicador, um disparador de reflexões em relação a como que essas informações tão fundamentais para a sobrevivência dessas mulheres precisa chegar com acessibilidade para todas as mulheres, né? Então, independente do tipo de deficiência, cada um vai vivenciar de uma forma, mas garantir a acessibilidade comunicacional, por exemplo, né? Garantir a mobilidade daquela mulher até a atividade que ela trabalha, vai ter no SESC, vai desenvolver, né? Então, isso é uma articulação do sistema, né, com a sociedade para ter acessibilidade no seu entorno, né? São várias questões que a gente vai trabalhando gradualmente com as famílias. Então, para mim, assim, no GT, eu sinto com esse propósito, tanto do CREI quanto o meu propósito mesmo pessoal, que eu sempre busquei no serviço social, buscar caminhos com o público feminino, principalmente de inclusão produtiva, geração de renda, né? Tudo que tivesse a possibilidade da independência dessa mulher, né? E geralmente dessa mulher com os seus filhos com e sem deficiência, com e sem diagnóstico, né? Mas com questões que envolvem uma dependência muito grande de uma rede, né? E essa rede, por empatia, nem sempre acontece de uma forma natural, né? Então, acredito que o impacto do CREI tenha sido esse, no seu 1 aninho só de existência, mas a gente tem muitas ambições nesse sentido, e muitos né? desafios. E muitos desafios, Eu com fico muito certeza. feliz de você estar com a gente no GT
e que está sempre provocando a gente esse olhar, né? Que é um olhar que nem sempre a gente desenvolve no nosso dia a dia. Geralmente as pessoas que têm, ou na família, ou próximo, pessoas com deficiência, têm um olhar mais atento, né? E é um treino, né? Porque a gente precisa estar 24 horas ligado nisso, assim. São questões importantes e que às vezes passa despercebido na elaboração de um trabalho, na elaboração de um material educativo. Então, que bom que o CREI está pertinho da gente. E aí, agora, a Nívia, que também é uma outra provocadora das questões de saúde, que é assistente social do Sesc Mais Saúde, recentemente participou do Congresso de Saúde, que foi lá no Quitandinha, e você apresentou o GT lá, né? Você fez a exibição do nosso vídeo, que é o vídeo que fala um pouquinho do ciclo de violência, dos diferentes tipos de violência, e contou um pouquinho sobre o GT. Queria que você trouxesse para a gente como foi essa experiência, como é que você lida com sendo assistente social da área da saúde, com o próprio GT, que tem essa interface aí de discutir saúde, questões sociais, e você sempre provoca e traz para a gente essa reflexão. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Eu vou começar pela participação no Congresso de Saúde, né? Que assim, fomos eu e Suzana, que é enfermeira também do Mais Saúde, né? De outra unidade, Madureira. E aí a gente foi representar o GT, a gente lá, né, apresentando, a gente também fez questão de expressar assim, o orgulho que a gente tem de participar do GT e também de representar o GT ali, né? Que é uma coisa muito importante para a gente também e de responsabilidade grande, né? A gente foi no finalzinho, né? Foi no segundo dia. E aí a gente fez a apresentação antes do vídeo, né? Então, comecei explicando o que era o GT, de onde surgiu, né? E aí trouxe alguns dados em relação à questão da violência contra meninas e mulheres. E também a Suzana ficou com a parte de dizer em cada bloquinho ali, cada frente do que já aconteceu, né? E também uma proposta futura, mas já estamos em outubro, de parceria do próprio GT Mulheres Plurais com o Outubro Rosa, né, que a gente incluiu aqui na saúde, e que no ano que vem eu tenho muita esperança de que vai ser muito mais ativo e muito mais profundo e eficaz também, né? Então lá, enquanto apresentação, enquanto dados, eu gosto muito de trabalhar com dados e botar na prática, né, para que as pessoas cheguem mais próximo e consigam entender um pouquinho mais, assim, a realidade que às vezes acho que não está ali do seu lado, né? E aí eu mexo um pouco com isso, né? Números são importantes, Sim, né? com certeza. E aí eu levei um dado que é importante colocar aqui também, que acho que chega a mais pessoas, né, possível. É um dado que é bem fresco, né, que é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, e aí agora é de 2025, saiu em abril. E aí, infelizmente, o Brasil ele ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. E aí a gente pensar, né, eu sempre trago a provocação, 5º lugar, mas o que vem, né, é próximo, é ruim, é bom? Vamos pensar no global, né? Nós temos 193 países e mais 2 observadores. Então, um total de 195 para 5º lugar é muita coisa, né? E aí, trazendo para mais próximo da gente, a nível de território, de comunidade, enfim, onde a gente vive, vamos pensar assim, né? No Brasil, a cada 6 horas, uma mulher, ela é vítima de feminicídio, né? E a cada 6 minutos, uma mulher ou uma menina é vítima de estupro. Então, são dados que são muito alarmantes. E se a gente for notar o tempo que a gente vai, para quem é dos dados e vai seguindo isso para poder fazer comparativos também e análises, é sempre o alarmante do alarmante do alarmante. Então, assim, os dados, esses números, eles nunca diminuem, eles estão sempre crescendo. E aí, foi uma fala que fiz lá no momento que, assim, isso mais que justifica também a iniciativa, né, do início do GT, né, da interação entre as 3 casas, e o que a gente consegue fazer ali juntas, produzir juntas, construir juntas mecanismos de enfrentamento aos tipos de violência. E aí, pensando nesse sentido, a gente tem
Aí, enfim, vamos terminar o congresso, perdão. Eu já vou misturando com a profissão. Não tem problema, assim. E eu ia até te interromper, porque eu gosto quando você fala dos números, dos dados, porque eu acho que esclarece para quem está ouvindo, para quem está, né, assistindo o nosso programa, porque é isso, assim, faz com que fique visível, né, do quem que a gente está falando, né? A cada 6 horas uma mulher é vítima de feminicídio. Então isso é muito grave, uma né? mulher é morta, né? Então isso é grave e é importante a gente falar, é importante a gente se colocar. Então foi perfeito. Pode seguir, que é isso mesmo. E aí, pensando assim, né, quando a gente fez a colocação lá, que é uma coisa que também é bem importante, mexe um pouquinho com a motivação de estar se inscrevendo no grupo e tentando, né, participar, muitas de nós sofremos ou passamos em algum momento por algo que seja algum tipo de violência, né, contra a gente, algum tipo de violação. E aí, quando a gente tem o primeiro encontro, né, a gente vai conversando sobre isso. Então, ele é um grupo também que, dentro das casas e também externo, mas também a gente que participa do GT, acho que eu achei isso muito importante e muito emblemático para mim, assim, que eu sou muito fechada e também, assim, tive essa experiência de violência também, quando um pouquinho mais jovem. E isso ficou muito tempo, né? Tanto que meus parentes mais próximos não sabem, né, do que aconteceu. Mas porque ainda não conseguia forças e coragem para conversar, mas em terapia, sim. Mas o quanto que o grupo é acolhedor, né? Então, assim, eles nos acolhem, né? A gente se acolhe, enfim, tem essa troca, e a gente meio que através disso também, a gente acaba mobilizada, né, a participar do GT e mais ainda a transformar a realidade que a gente vive a partir das 3 casas e também nas diversas atuações. E quanto ao... E a gente, assim, eu pelo menos percebi que teve bastante atenção quanto a isso, né? E antes de passar o vídeo. E aí muitas pessoas ficaram interessadas, passamos o vídeo também depois. Nos colocamos à disposição com o telefone, com o site também direitinho do GT. E um retorno que foi inesperado, que foi meio que imediato, né? Tanto Suzana quanto eu, nós recebemos pessoas de diferentes instituições. Comigo até comentei isso ontem, né? Que teve uma profissional do Senac de Porto Alegre, né? Que ela estava falando que o índice lá de violência contra meninas e mulheres é alto e elas estavam tentando mapear o que elas poderiam fazer quanto a isso, né? E ela era da área do serviço social também. Eu era da psicologia, não vou lembrar, mas era uma dessas duas. E aí ela achou muito bonito, né? A exposição, o modo da gente conversar ali, de meio que uma troca também, né? E queria muito que replicasse, né? E eu falei, olha, a gente está disponível, vamos conversar. A ideia é essa também, né? De a gente tá fazendo aqui, mas que isso seja replicado também em outros locais. O quanto mais distribuir essas ações e divulgar essas ações é ótimo para a gente também. E você sabe que o Sesc RJ, o Senac, né, a FEComércio, são pioneiros nessa iniciativa. A gente não tem outros regionais. E aí, quando a gente escuta esses relatos, são importantíssimos, né? Esse ano ainda, né? A gente aderiu à campanha do Banco Vermelho, no nosso 8M, né? Que foi trazer não sei se todo mundo sabe, se todo mundo conhece o que é essa iniciativa, né? É um banco gigante, é uma instalação que a gente coloca em um determinado local. Esse ano ele está itinerante, está circulando pelas unidades operacionais do SESC, do SENAC, e que as pessoas reflitam, que parem um minutinho naquele espaço, sente ali e reflita sobre esses números, sobre esses dados que você está trazendo para a gente. E levante, tome uma atitude, né? Sim. Então, acho que a gente está super disponíveis e à disposição de replicar essas iniciativas, de replicar essa metodologia, que é uma metodologia de trabalho simples, né? Através das campanhas, através da divulgação, através dos vídeos educativos, mas que funciona, que fortalece, que funciona, que faz com que as coisas, de fato, consigam ter um nível de mudança. E quanto a nível de atuação, lá no local onde eu estou inserida, né, na instituição, é o SESC em Nova Iguaçu, que fica na Baixada Fluminense. E eu atendo na ponta, né? Então, sou assistente social e atendo os usuários. Embora eu seja da saúde, eu acabo atendendo o pessoal do SESC como um todo, né? E até pessoas de fora vêm ali encaminhadas por algumas instituições que já conhecem o trabalho e tal. E aí,
acendeu uma lanterninha, assim, né? Muitos casos de mulheres e também mulheres, pessoas idosas, que sofrem violência, mas que não reconhecem, né? Como a Aline tinha falado também, não reconhecem isso como violência. Naturalizam, Então, né, esse processo. é normal, meu marido sempre Tá foi assim, nervoso. meu pai também, daqui a pouco melhora. E aí, para explicar, às vezes, a dificuldade da violência, principalmente a psicológica e a patrimonial, né? Porque são parentes. Sim. Então, quando a gente conversa que, isso aqui não está certo, vamos, né, vamos conversar. Você está num ambiente seguro, aqui é um espaço sigiloso, né? Por conta da questão da profissão também, o código de ética, tudo. Fica aqui entre a gente. Eu não vou obrigar você a fazer a denúncia, mas eu preciso te mostrar os canais, né? Como é que você faz? Como é que eu passo a passo para que você chegue e tenha um acolhimento, né? Que aqui tem também. Mas tem instituições que elas estão realmente para trabalhar com isso, né? Os centros de referência do atendimento à mulher vítima de violência, o CEAM, CIAM, a própria delegacia da mulher. E aí, como é que elas podem chegar? Tem um aplicativo também, que eu tenho um mural, eu coloco lá, tudo bonitinho, a questão do ciclo, da espiral, vou explicando, né, sendo o caso, mas nunca tentando ali julgar ou fazer com que ela faça a denúncia. Mas olha, tá aqui. Os canais são esses, Os né? canais são esses. Se precisar de algum apoio, alguma questão nesse sentido até lá, eu me comprometo a estar contigo até lá. Mas é preciso que você entenda, tem todo um contexto familiar, tem mulheres que têm filhos pequenos, e aí pensam também nessa questão, para onde eu vou, né? Vou deixar minha casa, minhas crianças, e como é que fica. Então, a questão também do emprego e renda, né? Elas são dependentes financeiramente. Então, a gente vai tentando trabalhar tudo isso, um por um, né? Caixinha por caixinha, e para que elas consigam entender que elas têm acesso à informação a partir dali, que o público, como é o público externo, então muitas mulheres, pela questão da vivência e de viverem isoladas também, elas não têm o acesso à informação. Então a gente costuma dizer que além de estar em situação de vulnerabilidade, elas também estão vulneradas, porque elas não têm acesso aos direitos. Sim. Né? Então é um público vulnerado. E a partir do momento que elas têm acesso ali ao direito, né, e saber que ela pode lutar por isso e que ela não está sozinha, é mais um impulso para que ela também se torne, eu converso sobre isso, multiplicadora. Vamos lá, seu território, se você acha que tem alguém passando por isso, você pode conversar com ela, pode mandar para cá, a gente conversa. E a ideia é sempre essa, é a gente conseguir unir o nosso trabalho com o GT, penso também nas parcerias com a educação e saúde, né, atividades educativas. E aí para isso eu estou sempre muito aberta, assim, para conversar com o público, para atender, para direcionar, enfim. E isso me faz muito feliz, isso me coloca num espaço de que eu estou ali para fazer os atendimentos sociais, para fazer os direcionamentos, e estou exercendo a minha profissão, Sim. que eu amo tanto, né? Amo muito. E basicamente é isso. Níveis que você falou é muito importante, muito interessante. Ouvir a ponta na base, né? Eu também faço um atendimento não enquanto assistente social, mas atendo de uma maneira descentralizada, com projetos do CREI, voltados para a orientação e acesso à renda nas unidades SENAC e SESC, para pessoas com deficiência, a maioria é feita também composta de mulheres com deficiência. E sempre nas conversas, nessas rodas de conversa, nessas mentorias, essas profissionais falam de violências que elas passaram, né? Assédio moral no trabalho, né? Violência psicológica, muitas até violência física, violência sexual. Eu tive, infelizmente, a oportunidade de atender 2 profissionais surdas que passaram por violência sexual no ambiente de trabalho. Então, chega de tudo para a gente. E é importante a gente ter a nossa rede de apoio no GT para falar de casos e também propor estratégias, né? Quando a Aline disse a questão do feminicídio, que a sociedade às vezes nega, né? Falar o que é realmente, é importante dizer que não é a linha final, né? Porque quando a gente fala de tentativa, triplica, os dados triplicam. E as sequelas, ninguém coloca e explicita os dados, né? A própria Maria da Penha foi uma mulher sobrevivente de uma tentativa de feminicídio que se tornou uma mulher com deficiência. Então, são tantos atravessamentos que ela precisou
assimilar para a vida dela o tanto de barreira que ela estava tendo a mais na sua própria vida depois dessa tentativa, né? E tantas outras heranças que vieram disso que nos fazem pensar muito. Ela é uma inspiração para o coletivo Ellen Keller, por exemplo, que fez um material voltado só para direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com deficiência. Faz essa provocação sobre acessibilidade nas delegacias, não só as delegacias especializadas, mas todos os outros centros de acolhimento nesse sentido para a violência. Problematiza a linguagem simples para chegar às mulheres que tenham questões intelectuais, cognitivas. Enfim, de todas as formas, qualquer tipo de manifestação de violência, ela precisa ser compreensível, né? E aí são várias, né? Que você... Sim, e eu queria aproveitar esse gancho para a gente falar um pouquinho sobre a nossa cartilha, né? Que é essa campanha de enfrentamento à violência contra a mulher, porque ela traz as diferentes formas de violência contra a mulher, né? E aí vou compartilhar aqui com vocês podem contribuir, falar e dando pitaco, não tem problema nenhum, sobre o que a gente vai falar. Eu vou trazer a primeira, que é a violência física, que é a mais comum de acontecer, que é visível. As pessoas acabam vendo, né? Acabam falando. Deixa a marca por física, por fora. Então, a violência física ela é bem, bem difícil, né? Bem, bem cruel. Mas, além dela, a gente tem outras também, né? A gente tem a violência sexual, que é gravíssima, tanto quanto a física, sexual também, parte daquele lugar, deste lugar, né? A violência psicológica, que às vezes deixa marcas para uma vida inteira, que a gente não consegue verbalizar, tem que passar por um trabalho de terapia, um acompanhamento mesmo sobre o que aconteceu. Então, a gente aqui na nossa cartilha, no nosso material educativo, a gente vai falando passo a passo quais são esses tipos de violência. A gente tem a violência moral, que é uma violência super grave, porque comum ultimamente, muito nas redes comum, sociais, principalmente. Que é aquela que toca naquele lugar que a gente fica refletindo, fica cabisbaixo, fica se sentindo diminuída. Fala, será que é isso mesmo? Você começa a se questionar quem que é você perante a sociedade, quais são as suas questões, né, que aquela pessoa, né, aquele agressor fala que não é real, mas que você acaba aceitando aquilo como verdade. A gente tem a violência patrimonial, que o agressor, por vezes, pega o dinheiro da vítima, ele administra aquele dinheiro e ele toma conta daquilo. E aí Nívia traz também muito sobre isso, né? Sobre como é importante essa mulher ter autonomia financeira para sair desse ciclo de violência e como que o SESC, Senac tem feito esse trabalho, né, de colocar essa mulher no mercado de trabalho, de fornecer capacitação para ela poder sair desse lugar, de gerar renda. A gente tem a violência institucional também, e a gente sempre fala que isso não começa já na agressão física, né? Existe um ciclo que hoje a gente está falando do espiral da violência, né? A gente aprendeu isso nas nossas formações, né? Que ele começa com aquela promessa do amor eterno, com aqueles elogios que a gente recebe quase que diariamente, do convite inesperado, do linda, maravilhosa, e de repente aquilo se transforma em um pesadelo, em um terror que você fala, nossa, esse homem tão maravilhoso, o que aconteceu com ele? Você não acredita que esse era o seu amor, né? E aí você sempre fica com aquela dúvida, com aquela pulguinha ali atrás da orelha, será que é isso mesmo? Será que ele vai mudar? Então a gente se pergunta isso, né, o tempo todo. E cabe dizer que qualquer tipo de relação, heteroafetiva ou homoafetiva, estão nesse contexto também de violência. Sim. Né? Então, todas as mulheres, é a questão da postura, né? A atitude violenta, mesmo não sendo um homem cis, né? Acontece e precisa ser identificado, porque isso também é naturalizado. Sim. Né? No processo da violência também, né? Não se problematiza. E o quanto é importante as nossas relações de amizades, né? O quanto é importante, a Nívia falou muito do acolhimento, né? O quanto é importante você não julgar, você acolher a pessoa, porque a pessoa, a mulher, né? Vamos falar aqui da mulher, da menina, ela não reconhece que ela está naquele círculo de violência, e quando ela reconhece, ela sente culpa. Sim.
ela sente muita culpa. Então, assim, você acolher, você estar ali para fazer esse acolhimento, quanto isso é importante, quantas redes, né? Assim, eu gosto muito da palavra sororidade, né? Porque eu acho que isso fortalece muito, e como que a gente pode ser potência, né? Como a gente pode aí mover umas às outras e fazer esse acolhimento, né? Então, acho que esse grupo também, ele consolidou muito esse lugar para mim, sabe? De como a gente precisa do acolhimento, do olhar para a outra com empatia, e nesse cenário todo, né, de violência, se você não tem ali alguém para te mostrar, né, ou para te acolher mesmo, para te dar forças para enfrentar tudo que, até porque não é um caminho fácil, né? Você denunciar, você se reconhecer naquele papel de vítima de uma violência é um caminho muito duro, Sim. né? E você ter ali pessoas que você pode contar. Então, pessoal que está assistindo, acolham as mulheres, né? Assim, é muito importante fazer esse acolhimento, estar junto delas, ouvir e sem nenhum julgamento. Ah, mas ela estava passando por isso, por que ela se manteve nessa relação? Tem N motivos, né? Aqui falamos de vários tipos de violência que afetam. Então, a pessoa que causa essa violência, ela geralmente, ela consegue isolar a vítima. Exatamente. Então, ela tira as amizades. Sim. Quantas amigas a gente conhece aí que a primeira coisa que o namorado, né, que o parceiro, a pessoa que está com ela faz é isolar. Afastar da família, afastar dos amigos, das amigas, Ele vai dos fazendo... estudos, afastar do trabalho, muitas das vezes. Ele vai fazendo aquela manipulação, que aí vai a espiral, né? Ela vai cada vez mais afunilando, né? Então, vai manipulando e quando percebe já quando chega lá no final, já não é a tipo da violência física, principalmente, né? Ela vai aprofundando mais, vai piorando. E depois volta naquele ciclo de desculpa, perdão, flores. E aí ela se sente, às vezes, né? Como um caso que já aconteceu, que eu já atendi, dele falar que ela depende dele e ela tá sozinha. Sim. Então, assim, sem ele ela não é nada, né? E aí a importância de conversar sobre isso. Olha, a cada momento mais isso vai afunilando. E quando eu não quero falar, eu não quero ir no seu enterro, Sim. sabe? Mas a gente precisa. E aí, muito disso também é a questão da rede de apoio. Sim. Porque ele desconstrói essa rede de apoio que ela tem, né? Então, às vezes, a solução que tem são os familiares. Mas e quando não tem uma relação boa? Sim. Né? Aí a gente tenta conversar junto para tentar reacender essa rede de apoio. Para que ela também não fique ali sozinha e não fique nessa escuta frequente de que ela não tem ninguém, que ela não tem nada. Até mesmo criar novas, né? Novas redes, novas conexões. E acredito que essa provocação ela tem que começar desde as infâncias, né? Sim. Então, talvez os projetos que ajudem a menina reconhecer o seu corpo, proteger o seu corpo, né, campanhas específicas de prevenção à exploração e violência sexual das meninas desde muito cedo. É extremamente necessário, meninas e meninos, né, desde muito cedo mesmo, porque justamente nessa fase a gente sabe que os dados são altíssimos. Durante a pandemia aumentou consideravelmente, inclusive violência contra mulheres com deficiência. Muito. Que começaram a utilizar os canais de denúncia, registrando por telefone as situações. Então, isso gerou publicações. Então, é importante a gente estar em várias frentes, em várias idades, como você falou, até a questão da melhor idade, né? Das idosas, né? Das idosas, a gente precisa abordar todas as gerações. Estamos chegando ao final do nosso videocast. Assim, é claro que a gente tem muita coisa para falar, são muitas ações, são muitas experiências e práticas. Fica sempre aquele gostinho de quero mais. E aí eu vou pedir para a gente, resumidamente, falar um pouquinho sobre o que achou, o que pode contribuir ainda, se ficou alguma coisinha que queira resumir, que queira contar. Esse é o momento. Vou passar para a Aline, depois para a Nívia e depois para a Roberta. Maravilha. Acho que é muito importante, né, a gente ter esses espaços de trazer, de falar do grupo. Então, esse é até uma das missões do subgrupo, né, dentro do GT que eu faço parte. Então, a gente
tem essa missão. Dentro do GT, a gente já tem os subgrupos também para institucionalizar cada vez mais e de trazer o grupo, né, em todas as rodas de conversa. Então, é importantíssimo esse bate-papo aqui. E eu acho que é isso, né? A gente tem que entender que quando a gente decide agir, a gente cria juntas aí caminhos e uma sociedade mais segura e justa para todo mundo. Então, eu acho que a gente precisa se unir, né, e ver que a ação precisa ser feita. É isso. Obrigada. Nívia? É só fazer uma correção. Quando eu falei dos dados, né, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, quando eu falei a cada 6 horas uma mulher é morta, na verdade, a cada 6 horas, 7 mulheres são mortas. Tá? O número é maior. Aí só me desculpa aqui corrigindo, tá? E quanto a pensamentos, né, para agora e futuros, enfim, eu saio muito feliz daqui porque a gente com certeza vai conseguir atingir mais pessoas. E o quanto a gente puder estar ali junto, né, nessa questão do acolhimento, das propostas em conjunto, e eu falo muito da questão da participação cidadã, e dali a minha intenção de participar do subgrupo, né, de mulheres participando de conselhos de direitos voltado às mulheres. E que para elas terem cada vez mais bagagem, mais informação, elas saberem que elas são partícipes ali de formação de políticas públicas, de votação também. Eu acho que esse é o caminho para muitos dos casos, não só a questão da violência contra meninas e mulheres, mas outras situações também. Sempre trabalho com eles quando é atividade coletiva, né? Você conhece, sabe o que é um conselho de direito? Vamos lá. E acho que isso é um pouquinho puxado para o serviço social, né? Mas a gente vai lá e segue. Então, mais uma vez, queria agradecer a oportunidade, a confiança. E é isso. Muito bom. Maravilha. Eu estou num subgrupo, eu gostaria de estar em todos os subgrupos, mas eu estou no subgrupo de corpo e movimento e tem tudo a ver com essa questão da proteção, né? Do quanto a gente se reconhece, se aceita, se perdoa. Resgate da autoestima, né? Resgata a autoestima, se ressignifica no processo e não se culpa, né? E aí a gente vai ter várias possibilidades de pensar terapias holísticas, integrativas, todas as práticas e saberes que as mulheres cultivam desde sempre no Brasil, né? A favor disso, mas eu gostaria de deixar só um recado, assim, acessibilidade já para todas as pessoas. Para todas as pessoas. É a melhor maneira de a gente prevenir qualquer tipo de violação, qualquer tipo de violência. E ainda assim, a gente ainda vai ter brechas que são brechas atitudinais. Então, não é só acessibilidade na comunicação, mas exigir posturas condizentes com a nossa legislação, que é a garantia de direitos da mulher, do idoso, da criança. Não falta legislação no nosso país. Então, que a gente consiga ser, né, multiplicadoras desse GT para todas as nossas pares nas casas e que venha o nosso próxima conversa. E obrigada novamente. Muito obrigada a todas. Que conversa necessária, inspiradora e cheia de aprendizados. Ouvir vocês, Nívia, Aline, Roberta, reforça a importância do nosso trabalho e o quanto avançamos nesses quase 4 anos. O GT hoje é referência em nossas unidades, na sede e em toda a rede FEComércio. A cada março, abrimos novas vagas e convidamos mais mulheres a somarem forças conosco na construção do plano de ação, que nos acompanha durante todo o ano. Quero aproveitar para convidar a todos e todas a conhecerem nossa cartilha virtual de enfrentamento à violência contra a mulher, disponível em nossas redes sociais e no site. O material apresenta desde o ciclo de violência até informações sobre os diferentes tipos de violência, além de reunir os canais oficiais de atendimento oferecidos pela Prefeitura e pelo Estado. O vídeo da nossa campanha também está disponível hoje em todas as unidades operacionais e nos grandes eventos e shows realizados pelo SESC RJ. Nosso último recado é: você, mulher, não está sozinha. Peça ajuda. Este grupo estará atento e atuante. Muito obrigadas a todas pela participação e quem nos acompanhou até aqui. Nos vemos no próximo episódio do Tá na Agenda. E lembre-se, se está na agenda é porque faz sentido para a gente e para um mundo melhor.